E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Matemática da Aprovação. Na aula de hoje a gente vai estudar a parte 1 sobre estatística. Primeiramente vamos lá para a definição de estatística. É a área da matemática que estuda a coleta, registro, organização e análise dos dados de uma pesquisa. Então a estatística está diretamente relacionada a uma pesquisa. Então bora lá. Primeiramente o tópico sobre frequência. Existem dois tipos de frequência. A frequência ela pode ser absoluta ou pode ser relativa. Mas professor, qual é a diferença entre esses dois tipos de frequência? Bora lá. Frequência absoluta é o número de vezes em que uma determinada variável assume um valor, ou seja, é a quantidade de vezes que aquele valor aparece. Já a frequência relativa, ela depende basicamente da frequência absoluta. Por quê? Porque a frequência relativa é definida como a razão entre a frequência absoluta e o número total de observações. Bora ver essa diferença lá na prática. Observe aí uma tabela onde temos o número de filhos, a frequência absoluta FA e a frequência relativa FR, que pode também ser representada de duas formas, através do decimal ou através da porcentagem. Na nossa tabela aí temos as duas formas de representação da frequência relativa. Temos a forma decimal e temos a forma percentual. Então bora lá. Número de filhos. Observe que com nenhum filho a frequência absoluta é 50, ou seja, 50 pessoas não têm nenhum filho. Com um filho, a frequência absoluta é 80, ou seja, 80 pessoas têm um filho. E com dois filhos, a frequência absoluta é 30, ou seja, 30 pessoas têm dois filhos. Observe aí que o total da frequência absoluta, no caso dado, é o total de pessoas entrevistadas, ou seja, foram entrevistadas 160 pessoas. Já a frequência relativa, como a própria definição diz, que é a razão entre a frequência absoluta e o número total de observações. No primeiro caso, com nenhum filho, observe que a frequência relativa absoluta é 50, já a relativa é 50 dividido por 160, tá vendo? A frequência absoluta 50 dividido pelo total. Qual é o total aí? 160, que deu quanto? 0,3125. Então observe que representamos essa frequência relativa do primeiro caso em forma decimal. Mas professor, como é que eu faço para transformar de decimal para percentual? Basta multiplicar por 100. Então observe que 0,3125 vezes 100 deu o quê? 31,25%. A mesma coisa vamos fazer com o filho, que a frequência absoluta foi 80. Então 80, que é a frequência absoluta, dividida pelo total, que é 160, que deu quanto? 0,50. Para transformar em porcentagem, multiplica por 100, que deu quanto? 50%. E no último, o número de filhos 2, ficou o quê? 30 sobre 160, que deu quanto? 0,1875. Que da mesma forma, para multiplicar, para transformar em porcentagem, a gente multiplica por 100, que deu quanto? 18,75. Um detalhezinho muito importante. Observe aí, se eu trabalho com a frequência relativa na forma decimal, os valores dele, o valor total, tem que dar 1. Já se eu trabalho essa frequência relativa na forma percentual, o total tem que dar 100. Então, no nosso caso aí, 0,3125 mais 0,50 mais 0,1875, se está na forma decimal, o total tem que dar 1. Já na forma percentual, 31,25 mais 50 mais 18,75, se é na forma percentual, o total tem que dar 100. Tranquilo? Então, o valor total depende da forma que está sendo utilizada. Se estamos trabalhando na forma decimal, o total tem que dar 1, o somatório. Se estamos trabalhando na forma percentual, o total tem que dar 100. Tranquilidade, não é isso? Bora lá continuar. Questão 1. Em certa eleição municipal, foram obtidos os seguintes resultados. Aí temos uma tabela. O candidato A recebeu 26% dos votos, o candidato B 24%, o candidato C 22%. Nulo em branco, nós não temos a porcentagem, mas temos o total de votos. Logo, se observe o detalhezinho. Se a porcentagem tem que dar 100%, o que acontece aí? Somando a porcentagem de A, de B e de C, mais a de nulo em branco, tem que dar quanto? 100. Então, fazendo uma continha básica, para chegar a 100, falta quanto? 28%.
Tranquilo? Então, observe o seguinte, 28% equivale a 196 votos. Aí a questão fala, o número de votos obtido pelo candidato vencedor foi, primeiramente, observar quem é o candidato vencedor, ou seja, o candidato A, que teve a maior porcentagem dos votos. Aí, se eu tenho essa relação, que 28% equivale a 196 votos, para descobrir a porcentagem, na verdade, para descobrir o número total de votos, que equivale a 26% do candidato A, basta fazer uma regra de 3 simples. Então, a porcentagem em votos e o número de votos. Qual é o dado que nós temos aí? Que 28% equivale a 196 votos. Queremos descobrir quem? 26% equivale a X. Então, ó, uma igualdade entre duas razões, temos uma proporção. Produto dos meios pelos extremos, ou nosso famoso cruz credo. Então, ficou quem aí? Ó, 28 vezes X igual a 26 vezes 196. Agora é conta básica. Então, 28 vezes x, 28x, 26 vezes 196, 5.096. Basta dividir 5.096 por 28. Logo, deu quanto? 182. Assim, podemos marcar qual a alternativa correta? Letra B. Tranquilo? Então, bora lá para mais um exemplo. Mais uma questão, na verdade, né? Em 20 dias de aula, um professor de estatística anotou o número de alunos ausentes. Depois fez a seguinte tabela de frequências. Observe aí, ó, que em relação aos alunos ausentes, eles estão em um intervalo. Então, de 0 a 3, qual é a frequência? 5. De 4 a 7, qual é a frequência? B. De 8 a 12, qual é a frequência? C. De 12 a 16, qual é a frequência? 2. E temos também, ó, o percentual. A, 25, D e E. A letra B representa o número. Então, observe que a letra B é em relação ao intervalo de 4 a 7 alunos. Tranquilo? A letra B equivale a 25%. Observe ali na linha de 4 a 7 o percentual 25. Concorda? Então, 25% na verdade é 25 sobre 100, que a gente simplifica por 25, que deu quanto? Um quarto. Então, esse 25% é um quarto do total. Quem é o total na situação aí? 20 dias. Então, ó, vamos calcular um quarto de 20 dias. Lembrando que o dia na matemática vira aqui a operação multiplicação, não é isso? Então, ficou ok. Um quarto vezes 20. 1 vezes 20, 20. 20 dividido por 4, 5. Logo, a alternativa correta é a letra A. Tranquilo? Então, observe o mesmo assunto, mas diferentes interpretações, dependendo da questão. Por isso que é necessário que vocês refaçam todas as questões, manualmente. Questão 3. Em uma pesquisa realizada com 150 trabalhadores, foram levantadas várias informações, como o tempo em anos que o trabalhador está em seu emprego atual. Os resultados estão apresentados na seguinte tabela de frequências. Estamos tendo nossa tabelinha aí, ó. O total da frequência absoluta é 150. Observe, a frequência relativa em decimal, o total tem que dar 1. A frequência relativa em porcentagem, o total tem que dar 100. Qual é o valor de E mais F mais G? Observe que as variáveis E, F e G estão na coluna da frequência relativa, ou seja, na frequência da transformação decimal. Tranquilo? Então, bora trabalhar apenas com esses dados. Observe o seguinte, nós temos a frequência absoluta que representa a letra D, que deu 45. Para se transformar em decimal, basta pegar o 45 e dividir pelo total de trabalhadores, que é a nossa frequência relativa. Então, observe o seguinte, ó, a letra D, 45 dividido por 150, que deu 0,30. Quem quiser transformar isso em porcentagem, multiplica por 100, que vai dar o quê? 30%, que automaticamente já seria nosso valor de H, que é a frequência relativa em decimal transformada em percentual. Bora lá para a letra E. A letra E, ó, é 48 dividido por 150. Então, deu quanto? 0,32. Bora agora em busca da letra F. Observe que a F, o que temos dessa variável é a sua porcentagem, 20%. Então, ó, bora transformar em fração. 20% é 20 sobre 100, dividindo 20 sobre 100 deu quanto? 0,20. Tranquilo? Faltou descobrir quem aí? O G. Observe que não temos nenhum valor referente ao G. Observe que do lado esquerdo do G tem a variável B e do lado direito do G
tem a variável j. Então observe que nós não temos valor numérico para facilitar o nosso cálculo. Então eu vou pegar toda a coluna da frequência relativa que está transformada em decimal. Então nós temos o valor de D, temos o valor de E, temos o valor de F, temos o 0,16 e temos o total 1. Então com todos esses valores vamos conseguir achar a variável g. Para achar o g, basta pegar o total, que é 1, e diminuir daqueles valores que nós já temos, porque sabemos que o somatório tem que dar 1. Então eu vou saber quanto falta para chegar a 1. Então eu pego o total, 1, e subtraio o 0,30, que é da variável D, o 0,32, que é da variável E, o 0,20, que é da variável F, o 0,16, que está na tabela. Então, fazendo essa operaçãozinha básica, deu quanto? 0,02. Então, descobrimos o valor de D, E, F e G. Só que a questão não pediu a soma dos 4. A questão pediu quem? E mais F mais G. Então, observe o seguinte, o E é 0,32, o F é 0,20 e o G 0,02. Fazendo essa somatória, deu quanto? 0,54. Observe que muito tranquilo. De boa? Bora lá continuar. Representações gráficas. O uso de gráficos é um importante recurso usado em diversas mídias, jornais, revistas, internet, etc., para representar um conjunto de dados. Entre as vantagens do uso dos gráficos estão a rapidez da absorção de informações por parte do leitor, além do seu forte apelo visual e estético. Então, a interpretação da informação através do gráfico ela é muito mais prática e rápida. Bora lá? Alguns tipos de gráfico. Gráfico de linhas. O gráfico de linhas é muito usado para representar valores de uma variável no decorrer de um intervalo de tempo. Uma coisa importante também em relação aos gráficos e tabelas também, duas coisas imprescindíveis. É o título, que é o tema abordado. Qual é o título aí? O preço da carne bovina no atacado da Grande São Paulo em reais por quilograma, e a fonte. Observe aí embaixo, abaixo do gráfico, a fonte é o estado de São Paulo. Tranquilo? Então, todos os gráficos, para que tenham credibilidade, é imprescindível o título e a fonte. Então, observamos aí um gráfico de linhas. Outro tipo de gráficos, gráfico de barras. Pode ser barras verticais ou barras horizontais. O próprio formato do gráfico já diferencia quando as barras verticais, né, as barras em pé, e as barras horizontais, as barras deitadas. Observe também o título e a fonte. Outro tipo de gráfico, gráfico de setores, que também é chamado de gráfico circular ou gráfico de pizza. Então, qual é o objetivo de um gráfico de setores? É um tipo de gráfico que apresenta um círculo dividido em setores. Qual é a característica de um gráfico de setores? Então, um gráfico que apresenta um círculo dividido em setores. Repetindo, pode ser chamado gráfico de pizza ou gráfico circular. Mais um, pictograma. Nos pictogramas são usadas imagens que guardam relação com o assunto exposto. Então, imagens que guardam relação com o assunto exposto. É uma forma de comunicar informações que desperta a atenção e a curiosidade do leitor. Então, observe aí, qual é o nosso tema abordado? Número de vendas de automóveis. Então, observe qual é a imagem? Os automóveis. Se fosse cigarros, qual seria a imagem? Cigarros. Tranquilo? Se fosse gasolina, posto de combustível. Então, a imagem está associada ao assunto abordado. Muito fácil. Então, bora lá. Para terminar, histograma. É uma representação gráfica semelhante ao gráfico de barras, mas é usada quando se quer representar valores de uma variável, agrupados em intervalos. Então, observe aí, qual é o nosso título? Distribuição do IDH dos países sul-americanos em 2014. Observe que a primeira coluna, 25%, é do intervalo IDH de 0,6 a 0,7. A segunda coluna, com 58,3%, é do IDH 0,7 até 0,8. Então, observe que histograma ele trabalha com valores agrupados em intervalos. Então, só para complementar a informação, o que é IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede o bem-estar da população com base em expectativa de vida, escolaridade e PIB per capita. Per capita quer dizer o quê? Por pessoa. O IDH varia entre 0 e 1. Quanto maior o seu valor, melhor a qualidade de vida. Tranquilo? Então, valeu, galera. Um abraço a todos. Até a próxima.